Socorro Pena, professora universitária da Universidade do Oeste do Pará, e agora o nome indicado pelo Partido dos Trabalhadores em Santarém para concorrer ao cargo de prefeita. Socorro, essa definição dentro do partido já aconteceu. Houve um processo de conversa, de diálogo, e o seu nome já está definido. Bom, o PT tem uma resolução nacional que define o processo de escolha de candidaturas. Esse processo, do ponto de vista jurídico, ele começa a partir de abril para definição de prévias, caso tenha mais de uma candidatura. O que nós fizemos em Santarém? Desde o ano passado, o PT vem construindo esse processo para que a gente possa definir uma estratégia e a tática eleitoral de 2016 com base no momento conjuntural. Então, inicialmente, nós tínhamos 4 nomes: o nome do Dr. Carlos, do Aik Faleiro, deputado estadual, da professora Lucineide, que foi candidata na eleição passada, e o meu nome surgiu nesse processo. E chegamos a dialogar com todos os grupos internos do PT sobre a possibilidade da prévia, chegamos a fazer o debate sobre o momento conjuntural e compreendemos que, nesse momento, o PT não tem capacidade de levar para a sociedade um processo de discussão sobre a atual conjuntura com o PT dividido, com o PT rachado. E chegamos a um consenso que deveria apresentar para a sociedade um nome, né? E no decorrer desse processo, o nome que ficou para esse diálogo, para esse processo, para definir a estratégia, foi o meu nome. De consenso, então, é um nome entre de consenso todas as tendências. Até agora, entre todas as tendências. O que não, eu diria que ele não inviabiliza que qualquer eleitor, qualquer filiado do partido se apresente ainda até abril do ano eleitoral. Porque vem a convenção, no caso, né? No caso. Chega aí para disputa o seu nome com algum outro, caso apareça ou não? Eventualmente sim, mas hoje o PT já está trabalhando com a possibilidade, com a minha pré-candidatura na disputa eleitoral. Bom, o seu nome vem de uma história política bem interessante em Santarém, tendo sido vereadora, né, e depois participado do governo petista da prefeita Maria do Carmo, dos 2 governos, inclusive, dela, né? E da governadora Ana Júlia. E da governadora Ana Júlia, como secretária de Estado. Como é que você avalia o seu nome, o seu próprio nome, né, dentro desse cenário político hoje de Santarém? Olha, a palavra-chave é um desafio, porque ele é um cenário muito ruim para o PT. O PT nós não temos mandato aqui em Santarém, nós não estamos no governo, nós estamos na pior crise institucional do partido, da qual a oposição, os grupos conservadores levaram o PT a esse cenário. Eu pessoalmente tenho percebido que a sociedade estimulou nas pessoas o que tem de pior, que é o ódio. Então é um desafio aceitar uma candidatura nesse cenário. Nós sabemos que a mudança na lei eleitoral ela não é favorável nesse momento para nós. Nós entendemos que é muito difícil a captação de recursos para uma campanha eleitoral que não é barata, né? O que está se colocando hoje criminaliza o PT no processo eleitoral. Então é um cenário muito difícil. Mas o que o PT tem para aceitar esse desafio? Eu diria o que eu tenho para contribuir nesse processo. Nós temos um legado importante de gestão governamental na gestão da prefeita Maria do Carmo. Nós temos uma militância que ainda aposta e acredita no projeto político do PT. Nós temos a sensibilidade de setores da sociedade que conviveram e que entendem que o PT faz diferença no governo. E o meu nome ele vem para somar. Eu diria que eu estou num processo histórico. Eu tinha decidido uma vez na minha vida que eu não queria mais ser candidata a nada, mas eu venho de um processo histórico de luta, de aprendizado. Eu estou num processo realmente de conclusão do meu doutorado, mas eu tirei a grande lição: eu não sei tudo, eu estou aprendendo, e cada dia é um aprendizado. E essa eleição para mim vai ser mais uma experiência para eu aprender muita coisa. Eu realmente tenho um currículo político
muito interessante, que eu aprendi muito. Já fui vereadora, já fui secretária de Estado na gestão da governadora Ana Júlia, fiquei os 4 anos de governo. Eu participei indiretamente da gestão da prefeita Maria do Carmo, no final do governo dela eu fui secretária de governo. Então eu tenho um histórico que, eu diria assim, de compromisso com o projeto político do PT. Agora, e com a sociedade. Você citou aí a imagem do PT atualmente, né? Você será capaz, na campanha, Socorro, de reconhecer erros cometidos pelo partido? Você disse que eu diria que partes conservadoras da sociedade atacam. Então. Não, eu diria assim, a sociedade precisa compreender que tem 2 coisas distintas. Uma são os erros que lideranças, militantes, filiados do Partido dos Trabalhadores cometeram em vários estágios. Certo. É um fato. O outro é o partido. O partido nunca fez uma assembleia, não tem nenhum documento que o partido deliberou que alguém vai para a Petrobras, que alguém vai para cá ou para lá. Então, o partido em si, ele não pode ser criminalizado pelo ato de algumas lideranças e alguns militantes. E que eu entendo hoje que o principal legado do governo da presidenta Dilma vai ser exatamente ter deixado e criado condições para que seja apurado todos os processos de corrupção, inclusive do PT. Então isso para nós é muito tranquilo dialogar com a sociedade. Eu reconheço, como eu reconheço hoje, e tenho críticas sérias ao governo da presidenta, apesar dela ser do meu partido, sobre as políticas que tem contra os pescadores, agora que eu estou na batalha, junto com várias outras lideranças, para a gente tentar reconstruir e retomar os direitos dos pescadores, com as populações indígenas, com as populações quilombolas, com os direitos dos trabalhadores que estão ameaçados. Então eu não tenho problema fazer esse debate, porque o que está colocado hoje é o projeto que nós sempre apostamos, sempre acreditamos e que o PT continua defendendo. Pois é, mas isso é uma visão já avançada do PT então, porque vamos voltar um pouquinho, o histórico aqui. Quando foram presos os maiores líderes do partido, como Zé Disseu, Genuíno e tal, o PT sempre defendeu, né? Mas hoje defendeu assim a história deles e tal, claro que não defendeu os crimes dos quais eles são acusados. Mas, por exemplo, com o senador que foi preso, o líder do governo, né? Já o PT foi e excluiu e demitiu e retirou todos os poderes dele, não deu apoio nenhum. E agora você está também pregando essa visão, quer dizer, é um avanço, o partido vai seguir nessa reta. Ibanez, eu diria que cada caso é um caso. Quem vai reparar os danos morais do Genuíno e do Paulo Rocha, por exemplo, que foram acusados, que passaram por um processo de discussão e de análise, e que o Genuíno, no caso, foi condenado pelo Supremo, e agora teve que ser revista a condenação dele. Quem vai pagar esses danos morais? Então, cada caso é um caso, entendeu? O Paulo Rocha foi absorvido no processo, mas até hoje as pessoas têm uma imagem negativa dele. Por quê? Porque a imprensa, a justiça também erra. Não é só o PT que erra, às vezes a justiça erra no seu julgamento, e é o que está sendo revisto. Então cada caso é um caso, a história do Paulo Rocha, a história do Genuíno é completamente diferente da história do Delcídio, né? Mas assim, mesmo assim eu não posso fazer um julgamento preliminar, tem que deixar o processo ser analisado e ser apurado. Eu não tenho dúvidas que a melhor coisa hoje que o PT fez foi ter permitido que esse processo de todos os partidos fossem julgados. Lamentavelmente, a justiça e os meios de comunicação e as forças conservadoras focaram no PT, infelizmente. Mas ainda assim o governo mantém o ministro da Justiça, mesmo assim o governo mantém todos os processos que estão em julgamento, mesmo que isso ameace, inclusive, a estabilidade do governo. Então, acho que são elementos que a sociedade tem que compreender. O cenário político santareno. Você participou dos 2 governos anteriores ao atual e o governo do PT perdeu, na verdade, para o adversário do PSDB. Como é que você analisa isso hoje, Socorro? O Santarém, governo do Alexandre e a formação partidária atual.
Olha, eu diria assim, é bom a alternância de poder. Eu sou a favor da alternância de poder. A sociedade votou no prefeito Alexandre Von. Foi ótimo porque agora a sociedade pode comparar os dois modelos de gestão, os dois modelos de governo. Eu tenho dito para algumas pessoas, além da coragem que eu tenho de enfrentar esse processo interno dentro do PT, as pessoas têm me questionado, eu digo, olha, eu realmente o PT precisa voltar para o governo. As forças que estavam com o PT no governo precisam retornar à Prefeitura de Santarém. Porque, olha, 4 anos, o prefeito não vai concluir o Hospital Materno-Infantil, o governo não vai concluir as obras do PAC, o governo não andou com os projetos dos portos, o governo não foi capaz de concluir um projeto. Até o do Minha Casa Minha Vida está em processo de conclusão. Então, não é possível que um governo não tenha uma capacidade de 4 anos com recurso que ficou em caixa na gestão da prefeita Maria do Carmo não concluir essas obras. É preciso a gente voltar. E eu estou falando só de obras, eu não estou falando da ação social do governo, que durante esses 3 anos a sociedade só acompanhou um retrocesso do governo do prefeito Alexandre Von. Nas políticas sociais, da merenda escolar, da saúde, na assistência social. Então, nós temos, assim, um debate imenso para fazer com a sociedade. E a sociedade reconhece isso. Por isso que é importante a gente conviver com essa alternância de poder. E hoje, a população santarena vai entender por que o PT precisa retornar para dar continuidade a algumas ações da gestão da prefeita Maria do Carmo. Bom, nós veremos então nessa eleição possivelmente os dois extremos, né? PT de um lado e PSDB do outro. Quais são as possibilidades de coligação, de parceria que o PT pretende para essa eleição? Nós estamos, nesse momento, o PT está com uma coordenação política, um grupo eleitoral que integra todos os grupos internos do PT, e a gente está discutindo qual é o melhor cenário. Para nós, é melhor que a gente esteja próximo de aliados nossos a nível nacional, né? Esteja coligando com partidos que têm defendido, inclusive, o momento contra o golpe que querem dar no governo. Então, nós precisamos fazer esse debate. O PT está aberto para discutir a partir de agora, nós temos candidatura, e o PT começa um debate com a sociedade para definir qual é a nossa melhor estratégia para Santarém. Há possibilidade de vir para chegar com vice ou de cabeça de chapa? PT, tá fechado a princípio, o PT tem cabeça de chapa, mas o PT, eu não vou dizer que o PT descarta a possibilidade de fazer uma composição com outros partidos, sem dúvida. Esse é um processo que inicia agora com a definição de nomes. Obrigado, professora Socorro Pena, pela sua entrevista ao Portal Miraquitã.